Olá, meus queridos amigos, o meu nome é Reinaldo e este é o canal Reino Queijo Rei. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo, tenho certeza que você vai adorar. Estou aqui com a minha camisa do Scooby-Doo, já para entrar no mistério aqui dessa história. Nós vamos entrar num livro espetacular, nós estamos falando aqui do Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Tenho certeza que vocês já assistiram o filme, né? O filme mais recente, pelo menos, com o Will Smith. Vocês vão gostar. Estou trazendo material completo aqui para vocês. Lembrando que dividimos sempre em resenha e resumo. E quando chegar na fase do resumo, a gente dá o alerta de spoiler, tá bom? Então fique conosco, mas antes de tudo, não deixa de dar o like, se inscrever no canal, apertar o sininho de notificações. A gente precisa do apoio de vocês. E se por acaso vocês leram o livro, não custa nada aí vocês comentarem a opinião de vocês, se a opinião bateu com a nossa, e se não, se foi diferente. O importante é vocês interagirem com a gente, tá bom? Então vamos em frente, mas antes de tudo, gente, temos a nossa nova vinheta, feita com capricho para vocês, para dar uma qualidade melhor ao canal. Então vamos conferir? Roda a vinheta! Hoje nós vamos falar sobre o livro Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, um escritor com dezenas de livros publicados, uma referência em seu gênero, e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o livro Eu Sou a Lenda, que ganhou aqui no Brasil nomes diferentes, dependendo da edição que ele foi publicado. Eu, por exemplo, tenho aqui uma versão da coleção Argonauta, uma coleção querida minha que eu costumo adquirir. Aqui temos uma versão com o nome O Mundo dos Vampiros, e tem também essa versão aqui da célebre coleção Mestre de Horror e da Fantasia, o Richard Matheson, A Última Esperança da Terra. Tem até um filme, a versão da década de 70, estrelando Charlton Heston, acompanha esse título. E já que eu estou falando deles, vamos aqui citar os filmes que se basearam dessa obra. Temos aqui Mortos que Matam, de 1964, com Vincent Price como Neville, A Última Esperança da Terra, de 1971, com Charlton Heston, e a versão de 2007 com Will Smith. Eu me lembro que eu escutei sobre esse livro pela primeira vez numa entrevista do Jô Soares. Jô Soares é fã desse livro, eu não me recordo agora quem era o entrevistado, eu acho que o entrevistado era o André Bianco, e ali ele fala sobre o livro, e quando ele fala do desfecho desse livro, me atraiu tanto que eu busquei em PDF, li pela primeira vez em PDF e sou apaixonado até hoje por esse livro. Então, gente, temos aqui o Robert Neville, que é um homem vivendo no mundo apocalíptico, onde uma praga devastou a humanidade, contaminou toda a humanidade, e o Neville figura aí como o único sobrevivente não contaminado que passa a enfrentar essa situação, esse conflito com aqueles seres que sobraram da humanidade, aqueles seres transformados. Nós temos aqui uma versão vampírica aí de uma contaminação por bacilo. E temos o Neville vivendo naquele mundo, né? Aquele mundo apocalíptico. Na verdade, ele fica ali circulando pela cidade, procurando comida e tentando eliminar durante o dia alguns daqueles monstros. E à noite ele se refugia na sua própria casa, na rua Cimarron. E é justamente à noite que eles saem, que os monstros saem do esconderijo e vai tentar invadir a casa dele. Então a gente começa a ver essa dinâmica ocorrer dia a dia e como isso afeta o Robert Neville. E o Neville é esse personagem denso, triste, solitário, né? Depressivo, mas ao mesmo tempo um cara corajoso, obstinado, por vezes metódico. As características desse tipo é que o leva a sobreviver naquele mundo, porque em certos momentos ele acaba se entregando à bebida, diante daquela solidão que ele estava vivendo e daquela constante perseguição. Ele passa por períodos de bebedeira, mas aí retorna das cinzas e recomeça a sua luta. E este é o Robert Neville, um personagem forte do Richard Matheson, que realmente faz a gente criar uma empatia muito legal por ele. Além de tudo, o Neville perdeu a sua família, né? Do início da praga, ele perde a sua filhinha, Katie, e perde a sua esposa, Virginia. E ele vive esses momentos pós-apocalípticos sofrendo, atormentado, sentindo falta de seus familiares.
Bom, então temos aí o espaço da cidade, né? A cidade onde ele sai circulando em busca de alimento, combustível e equipamentos que ele precisa, armas. E temos o espaço principal, o bunker dele, que fica na rua Cimarron Street. E a história passa por um recorte temporal de 4 anos mais ou menos. Ela se inicia em 1976 e se encerra em 1979. A obra do Madison é de 1954, ou seja, para a época era o futuro pós-apocalíptico, após 1954, que hoje é o nosso passado e esse apocalipse até agora não chegou ainda, né? Então, essa primeira parte da história é isso, é a sobrevivência de Neville. Ele lidar com os próprios medos, com os próprios temores, com o seu sofrimento e conseguir sobreviver a isso tudo. É um livro sensacional, ele é muito fininho, né? Essa versão aqui tem 130 e poucas páginas. Você lê rapidinho, é uma novelazinha, mas a história é tão rica e tão intensa que às vezes você sai com a impressão que você lê um épico desse gênero. Bom, pessoal, agora chegou a faixa de spoiler. A gente divide nosso vídeo em 2 partes. A primeira parte a gente faz uma resenhazinha, mas a segunda parte é o final da história. Eu costumo contar até o final, porque se vocês já leram, vocês continuam comentando comigo, dando a sua opinião a respeito do livro. Se não leram, vocês param aqui, vão ler o livro e retornam para assistir o resto do vídeo e a gente fazer o desfecho junto, tá bom? Bom, pessoal, eu vejo 3 momentos nesse livro. Aquela primeira parte, onde o Neville está ali tentando sobreviver, enfrentando seus medos. Temos aqui a segunda parte, que é a parte onde entra o cachorro, que também vai modificar a maneira de pensar e de agir de Neville. E a terceira parte, que é o encontro com a mulher, uma sobrevivente, a Ruth, que também vai afetá-lo sobremaneira. Chega um cãozinho na história, e esse cãozinho faz toda a diferença na história do Neville, porque vivia cercado no meio daqueles vampiros, e aquela presença daquele cachorro serviu de bálsamo para ele. Ele cria uma certa esperança de que vai viver um momento mais sensível, que vai poder amar, se doar alguma coisa. Ele começa a querer conquistar o animal, o cãozinho está por ali perdido, circulando ali, assombrado, e ele começa a dar comida e querer atrair a atenção daquele bichinho. E quando consegue, quando o animal se aproxima, ele percebe que o animal acabara de ficar doente. Então ele leva o animal para casa, consegue levar para casa, só que uma semana depois ele morre. Então esse momento marca como o fim da esperança que ele tinha de viver a vida que ele vivia anteriormente. Finalmente cai a ficha, entende que está numa outra realidade e que tinha que se adaptar a esse tipo de vida. Então ele começa a deixar de beber, começa a organizar a vida dele, a estudar mais, a se aprofundar. Nesse momento ele começa a estudar sobre a razão daquela contaminação e descobre que é um bacilo que vem afetando a humanidade. Ao mesmo tempo que nessa fase de estudo ele percebe que existem alguns seres que estão vivos e não chegaram a morrer, e outros realmente que o coração não bate e são vampiros. Ele descobre que o bacilo precisa de sangue e por isso os vampiros se alimentam para poder manter aquele bacilo vivo, ao mesmo tempo que o próprio bacilo fornece energia para aqueles seres. Mas quando o bacilo não é mais alimentado, acaba levando o ser humano à morte, e da morte ele retorna como aquele vampiro. Só que havia ainda seres vivos, seres contaminados, mas que não chegaram à fase da morte. E Neville queria entender o porquê. Ele chegou à conclusão de que não foi contaminado porque ele tinha sido mordido décadas atrás por um morcego vampiro no Panamá e acha que ele ficou imunizado após essa mordida. Então aparece a Ruth na história do Neville, perdida na cidade, é semelhante ao do cãozinho, porque ela está ali assustada, não quer se aproximar do Neville, rejeitando ele o tempo todo. Então ele leva a Ruth para casa e tenta criar uma relação com ela. Ao mesmo tempo, em determinados momentos, ele prefere que ela nem esteja ali, porque ele se tornou um eremita, um recluso, muitos anos sem contato, sem falar com ninguém. Até a própria voz dele soa estranha quando ele fala, soa estranha para ele. Ou seja, ao mesmo tempo que ele quer estar com a Ruth, ele sente falta daquela solidão, daquela vida que ele estava vivendo, que ele já tinha se acostumado e se adaptado. Mas enfim, a Ruth chega, aos poucos ele vai conversando com ela, ele vai entendendo, ele descobre que ela perdeu o marido recentemente, estava sozinha, circulando, pelo menos isso é o que ela diz. Ele, como sempre desconfiado, decide fazer um exame
o exame de sangue. Essa altura ele já é um perito, ele já é quase que um cientista de tanto estudar esse vírus, e decide lá fazer um exame de sangue para saber se ela está contaminada. Ela fica receosa e tal, tenta adiar, mas quando ele consegue fazer o exame, que ele descobre que ela está contaminada, ele se surpreende porque ela acaba dando uma cacetada nele e ele desmaia. Quando ele acorda, ele viu que a Ruth não estava mais ali em casa e ele encontra uma carta, e nessa carta ela afirma, ela diz que ela sabia o tempo todo que era contaminado, que ele era um espião daquela sociedade que estava se constituindo, aquela sociedade contaminada, mas não transformada ainda, porque na carta ela diz que eles estão começando a se adaptar, tomam determinados remédios que faz com que o bacilo aí não degenere o corpo e transforme os contaminados em vampiros. Ou seja, ela começa a dizer que uma nova sociedade está se formando e que ela estava ali para espioná-lo e até para eliminá-lo. Mas como ela havia criado uma relação com ele, ela apenas sai da casa e diz que ele fuja, porque senão ele vai morrer, a nova sociedade vai dar cabo da vida dele. Ele se recusa a fugir, afinal de contas a única coisa que sobrou de familiar para ele era aquela própria casa, aquela casa que ele construiu, aquela vida, e ele não foge. Então tem esse pulo, esse salto de tempo, de 1978 para 1979, onde aquela sociedade já estava se reorganizando e a própria sociedade estava matando aqueles vampiros, aqueles que tinham sucumbido ao vírus. Aquela sociedade contaminada, mais adaptada, estava eliminando os vampiros de uma forma cruel, que até para Neville era cruel. Existe um personagem na história, o Ben Cortman, que era justamente um vampiro, um vizinho do Neville, que ficava sempre ali à noite, tentando invadir a casa. O Ben é um dos vampiros, dos mortos-vivos, que morre nas mãos dessa nova sociedade. E o próprio Neville sente essa morte porque ele criou uma relação com os vampiros. Na verdade, aquela nova sociedade que estava se constituindo era mais temível do que os próprios vampiros. Enfim, Neville, no final, é capturado, é levado a julgamento por aquela nova sociedade, aquela sociedade que o temia, porque ele era o único ser vivo da antiga raça, ser vivo que chegou a matar muitos vampiros, mas chegou a matar muitos contaminados também. Então, Neville era tido como uma ameaça. A Ruth aparece e, para evitar uma execução sangrenta, ela entrega uns comprimidos para Neville dar cabo da própria vida. Ele vai para uma janela e vê aquela sociedade lá embaixo reunida, aquela sociedade que o temia, porque neste mundo de contaminados, nesse mundo de vampiros, ele era a exceção. Ele era o único ser vivo da antiga raça, um ser temido. Ou seja, ele era a lenda. Por isso o título do livro. Eu acho genial esse final da história. Um toque de genialidade aí do Richard Matheson. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da semana. Semana que vem tem mais. A gente se encontra novamente. Estamos sempre juntos, né? Então, até sexta-feira que vem. Um abraço, pessoal.